Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, 7º ano, ensino religioso, e a aula é muito show! Nós vamos falar de cosmogonia e teogonia, a origem dos deuses, porque na cultura antiga as coisas não começaram com os deuses, as coisas começaram antes dos deuses. E os objetivos da nossa aula é conhecer o conceito de cosmogonia e teogonia como origem dos deuses, compreender a influência da cosmogonia e teogonia na construção da cultura e da identidade religiosa da cultura ocidental. Mas, para início de conversa, você já parou para pensar como se deu a construção da cultura ocidental? Como que nós chegamos até aqui? Nossa cultura que é religiosamente judaico-cristã e greco-romana, essa origem greco-romana é que estamos falando. Qual a origem dos deuses e deusas da cultura greco-romana que estão tão presentes no nosso imaginário popular, inclusive aí nos super-heróis, nos filmes, nos quadrinhos, nas histórias, também aí na psicologia, na medicina e muito mais, porque a nossa cultura tem origem na civilização grega e romana. Bom, então, sem mais delongas, a palavra cosmo, que significa universo, gonia, gônadas, gênese, origem, cosmogonia vem do grego cosmo, que significa universo, e gonia, que significa gênese ou origem. Então, a cosmogonia é uma forma organizada como que os povos gregos e romanos concebiam a origem do universo. Era a forma que eles explicavam a origem do universo, por meio da natureza e de todas as coisas existentes. Mas pensem comigo, como eles poderiam saber como tudo foi criado, se o ser humano só apareceu muito tempo depois? Como que o ser humano pode descrever a origem do universo? Se depois que o universo surgiu, bem depois surgiram os sóis, aí bem depois os planetas, e nós, a humanidade é bem recente no planeta Terra, como podemos falar da origem de tudo? É uma boa reflexão, concordam? Bem, diferente da cosmogonia, ou seja, uma explicação organizada sobre a origem do universo, mas que é baseado em deuses, deusas e forças sobrenaturais, a cosmologia, que foi criada na Grécia Antiga pelos primeiros filósofos, ela busca pela origem do universo sem recorrer a essas fábulas, sem essas narrativas míticas, sem o mítico. A cosmologia, a palavra logos, logia, estudo, baseando-se apenas na observação da natureza, nas leis de causa e efeito. Os físicos, filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos eram chamados de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, o grande filósofo do Conhece-te a ti mesmo, mas também eram físicos, porque ao contrário da mitologia, da explicação fabulosa para a origem do universo, eles procuravam observar a natureza e as leis de causa e efeito. Então, esses primeiros filósofos tentaram explicar a origem de tudo de forma racional, por meio dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, observando o Sol, a Lua e os outros planetas. Então, físicos pré-socráticos, no quadro famoso Escola de Atenas, pintado por Rafael Sanzio, no Museu do Vaticano em Roma. Aqui temos, então, um afresco, ou seja, nos grandes templos gregos, eles representavam por meio de imagens. Bom, falamos de cosmogonia e cosmologia. A cosmogonia também é chamada de teogonia, como temos aqui no título. Cosmogonia e teogonia. Teo, Deus, gonia, origem, origem dos deuses. Cosmogonia, a origem do universo, teogonia, origem dos deuses. É o nome dado a uma compilação de uma série de narrativas orais que depois foram reunidas e escrita pelo poeta grego Hesíodo. Teogonia trata da genealogia, da hierarquia desses deuses e heróis da mitologia grega, como podemos ver aqui na imagem. E, como já falamos muito desses deuses gregos e semideuses, heróis, também são os heróis aí da contemporaneidade. Atualmente, os heróis são baseados nos deuses gregos.
Na teogonia grega, antes de tudo havia o caos, é um titã primordial. Tudo já existia no caos, não houve a criação. E a partir do caos, onde tudo já existia como potência, havia o potencial de existência, então surgiu Gaia, que é o espírito e matéria da Terra, seguida de Urano, que é o céu. Aqui é a representação. Do caos surgiu Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Você sabia que para a física, no universo, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? Parece então que a cultura grega estava falando uma metáfora daquilo que a ciência também fala hoje. Na ilustração, temos o surgimento de Gaia e Urano a partir do caos criador. Tudo já existia no caos, e aí a partir do caos se organizou a Terra e o céu. Interessante que, como dissemos, a ciência concorda com isso, que tudo... O Einstein ganhou o prêmio Nobel da Física justamente pela teoria da relatividade. E é igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual a massa vezes aceleração por 2. O que significa dizer isso? Tudo no universo é energia. E a energia não se cria e não se destrói. Ela apenas se transforma. Ela muda. Bom, da união entre Gaia, a Mãe Terra, e Urano, o céu, surgiram os titãs. Os titãs são as forças incontroláveis da natureza, que representam, então, essas forças como céu, titã da inteligência, oceano, titã do rio, qual circunda o mundo, Crio, titã das manadas, do frio e do inverno, Hyperion, titã da visão, do fogo astral, Cronos, o mais poderoso era Cronos, titã que governou o mundo durante a Idade de Ouro. Cronos é o tempo. E o Atlas, titã que recebeu a missão de sustentar a Terra nos ombros. Aqui uma imagem do titã Atlas sustentando a Terra sobre seu ombro. Inclusive, existe uma coletânea de mapas chamado Atlas. O Atlas geográfico que contém todos os mapas. O mapa mundi, o mapa dos continentes, os mapas dos países, o mapa dos rios, o mapa dos oceanos está aqui contido no Atlas, que leva o nome deste titã grego. Muitos nomes da nossa cultura, psicologia, Psique, era uma semideusa que depois virou uma deusa, enfim, tá tudo descrito na mitologia grega. Muitas palavras, conceitos que formam a civilização, a cultura e a religião ocidental, tem a ver aí com esses deuses e titãs gregos. Bom, assim como Atlas deu nome ao conjunto de mapas ou cartas cartográficas, os deuses e deusas da cosmogonia estão presentes em nossa cultura, cedendo por meio da representação, da linguagem, também nas ciências e na arte, entre outros, ao ponto que podemos dizer que a visão de mundo ocidental é greco-romana, judaico-cristã. Depois dos titãs, aí é que vieram os deuses. Os deuses têm características humanas e governam o mundo porque aconteceu uma luta, mas depois nós vamos falar disso. Agora nós vamos fazer uma atividade bem interessante relacionando ciência e ensino religioso. Porque ensino religioso não é aula de religião. Aula de religião você tem lá na tua igreja, na tua mesquita, na tua sinagoga, no teu terreiro, no teu templo, enfim, na religião da sua família. E quem não tem religião, na sua escola. Mas ensino religioso é ensino, ou seja, conhecer o fenômeno para respeitar. Ele tem ligação com a ciência também, porque a ciência também é uma forma de dizer o mundo. Por isso, agora que sabemos que para os gregos antigos, tudo já existia em potência no caos criador, e que para a ciência nada se cria, nada se destrói, pois tudo se transforma, escreva um texto sobre a frase do químico francês Lavoisier. Lavoisier ficou famoso pela sua lei de conservação das massas. Lavoisier afirmou: na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O Einstein provou a fala do Lavoisier. Para ajudar na sua reflexão, sugerimos que você pense como exemplo a água. Os estados físicos da água, ela muda. Estado líquido, estado gasoso, estado sólido. Mas apesar de mudar, a água sendo sólido, gelo, gás, vapor,
ou líquido, a água continua sendo água. Então, escreva um texto explicando o que você entende sobre isso, que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Tempo para você escrever e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná, ensino religioso, 7º ano. Estamos falando de cosmogonia e teogonia, ou seja, a origem do universo e dos deuses da cultura grega, da cultura greco-romana que tanto influencia o mundo ocidental. Bem, vocês foram convidadas a escrever um texto discutindo a frase do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E aqui não tem uma resposta certa ou errada. O importante é o quanto você se esforçou para escrever, para você colocar com as suas palavras um texto escrito sobre esta questão. Mas eu espero que você tenha pelo menos escrito mais do que eu. Olha só, escrevi um parágrafo aqui, tem que escrever pelo menos mais do que eu. Não tem certo e errado aqui, o importante é o teu esforço. Sugestão: socializa com seus colegas, com seus professores, faz uma roda de conversa, um café filosófico para vocês debaterem sobre este assunto. Bom, depois que surgiram os titãs, os filhos de Gaia e Urano, então, quando nasciam, eram aprisionados no ventre da Terra. Quer dizer, os titãs ficaram presos na Terra. De certa forma, é como explicar aí por que tem o oceano, por que a Terra não cai, por que tem maremoto, terremoto, vulcão. Depois de liberto, o poderoso Cronos, que junto com a sua esposa Reia, deram origem aos deuses. Então, quer dizer, Cronos e Reia são os pais dos deuses.
Havia uma profecia feita por Urano de que os filhos de Crono iriam destronar. Assim como o Cronos destronou seu pai Urano, Cronos achava que seus filhos, os deuses, também iam lutar contra ele. E aí aconteceu a titanomaquia, a luta entre deuses e titãs. Aqui tem um filme chamado Os Imortais, e aqui essa cena é do filme Os Imortais, quando os titãs lutaram, todos os titãs lutaram contra todos os deuses. Bom, resumindo a história, fica aqui a inspiração para vocês lá irem ler, irem pesquisar mais sobre a mitologia grega. Os deuses do Olimpo venceram. Zeus, o poderoso deus do Olimpo, e os outros deuses venceram os titãs. Além dos titãs e dos deuses, na cosmogonia grega também tem semideuses e heróis. Eles eram híbridos. Esses heróis eram filhos de algum deus com pessoas, mulheres mortais. E aí eles eram semideuses e tornaram-se heróis. Alguns exemplos: Aquiles. Aquiles, o poderoso Aquiles, era filho de um deus com uma mulher mortal. Dioniso. Hércules, o poderoso Hércules, era filho do próprio Zeus com uma mulher mortal e tinha poderes. Veja, filho de um deus com uma mulher mortal e tinha poderes. Perseu venceu o Minotauro. Teseu também eles faziam grandes façanhas. Esses semideuses tinham poderes e faziam coisas miraculosas. Por isso eles também eram tidos como heróis. Todas as histórias desses personagens possuíam a função de ensinar uma moral, os valores como coragem, bravura, dedicação aos outros. Na ilustração temos Hércules lutando e matando a Nemaia, que possuía um couro impenetrável, que depois Hércules usou como proteção. Então, o Hércules teve que fazer 12 trabalhos, ele venceu, se tornou o grande herói Hércules, mas tem muitos outros aí na mitologia grega. Na Grécia Antiga, as cidades-estados davam trégua às gregas. Quando elas estavam em guerra, elas davam trégua, elas paravam com as guerras, as cidades-estados, as chamadas polis, que dá origem à política, que dá origem também à nossa própria democracia. E aí eles criavam grandes festivais, aonde os guerreiros, ao invés de se matar, eles se enfrentavam, mas em jogos, corrida, lançar lança, arco e flecha, lutas. Esses jogos esportivos eram em homenagens aos deuses olímpicos, porque os deuses gregos, depois de vencerem os titãs, foram para o Monte Olimpo. Os festivais aconteciam em Olímpia, uma cidade também chamada de Olímpia, onde havia uma grande estátua de Zeus, deus do Olimpo. Por isso, as Olimpíadas. Hoje nós temos os jogos entre todos os países do mundo, chamado Olimpíadas. E elas têm esse nome em referência aos deuses do Olimpo, que era feito em sua homenagem. Aqui temos uma representação, jarro grego, com disputas. Aqui eles estão correndo, maratona, que aconteceu também em Marathon, porque um mensageiro teve que correr durante dias para levar uma mensagem, para evitar uma grande guerra, enfim. E aí surgiu maratona, essas corridas que são mais demoradas. Por isso que nós temos tanta influência. Então a gente vai ver, Olimpíadas, maratonas, é muita influência na nossa cultura, na nossa religiosidade. Por isso somos, como já disse, uma civilização judaico-cristã, greco-romana. E agora nós vamos fazer uma atividade para você refletir. Escreva um texto argumentando como se deu a origem de todas as coisas segundo a tua visão e a visão da tua família. Como que você imagina que tudo foi criado para a tua religião, para a religião da tua família. Mas pode ser também a religião científica, pode ser a visão religiosa ou científica. Eu sei que você vai ter que fazer um esforço aí, mas escreva um texto de pelo menos um parágrafo dizendo para você como que se deu o surgimento do mundo, dos homens, das coisas, do universo. Relembrando, pode ser a visão da sua religião, da religião da sua família, ou pode ser a visão científica. Tempo para vocês escreverem, voltamos logo mais com Aula Paraná.
Voltamos! Aula Paraná, ensino religioso, 7º ano, cosmogonia, teogonia, a origem do universo, a origem dos deuses. E aí, foram todos vocês convidados a escrever sobre como que se deu a origem do mundo, do universo e das coisas para vocês, para sua família, tanto na visão científica como ou na visão religiosa. E então aí é com cada um importante foi desenvolver a capacidade de argumentação. Bom, assim como na cosmogonia e a teogonia, ou seja, na genealogia do cosmos, dos deuses, semideuses e heróis, fornecia elementos para a construção da religiosidade, da moral, dos valores, dos costumes dos gregos, que se viam como parte de uma ordem universal e tinham suas crenças, o alicerce da própria cultura, da própria sociedade. Essas crenças, essas metáforas, esses mitos, essa religiosidade ajudou a construir uma civilização. Então, nesta aula, nós discutimos a origem do mundo, dos homens e das coisas por meio da civilização grega, que é a cosmogonia e a teogonia, que posteriormente, com os primeiros filósofos, virou cosmologia, o estudo, e que deu origem à física. Inclusive, as próprias ciências surgiram, só que na modernidade, do iluminismo em diante, separou-se em química, física, geografia, história, continuou a filosofia, matemática, as ciências se separaram. E hoje ainda temos a física quântica, que vai além de tudo isso, buscando compreender a relação entre metafísica, filosofia e as ciências. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e não se esqueçam, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não pudesse ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.